Estamos de volta, pessoal. A gente vai reiniciar aqui, vamos começar nosso bloco 3. A gente pegou o conceito de desenvolvimento sustentável, construiu um pouco a evolução desse conceito na história, só que aí você tem que ficar atento com duas possibilidades, né? Você pode ter uma questão em cima do conceito, discutir em si o que é desenvolvimento sustentável, quer dizer, se puder lembrar daquelas palavras que eu falei, bem, se não puder lembrar delas, pelo menos da ideia de que você vai buscar um modelo econômico, então tem uso, não é, isso que eu quero falar é o seguinte, não é preservacionismo, não é não usa, não é natureza intocável. Isso é aceitável para certos casos, de áreas pequenas, um animal em extinção e tal. Quando você pensa no plano macro, não dá para ser natureza intocável. Ao mesmo tempo, o modelo econômico desenvolvimentista, o que dominou até agora, ele é muito predatório. Ele gera um passivo ambiental muito grande. Então, é buscar sempre essa ideia, ó, o uso econômico de hoje, que permita atender às necessidades de hoje, não pode comprometer a sobrevivência no futuro. Então, uma possibilidade é em cima do conceito. A outra é um problema, é algum impacto. E aí são muitos. Assim. Acho que água é um assunto assim, muito forte nesse momento, eu falo dela daqui a pouquinho, mas, tradicionalmente, quem tem atraído mais atenção nos últimos 20 anos é a discussão do efeito estufa e aquecimento global. Vocês sabem, inclusive, que há muita polêmica nisso. No Brasil, especificamente, né, onde as pessoas até não têm um nível de conhecimento tão grande sobre isso, onde qualquer pessoa que dê uma entrevista mais articulada já cria uma polêmica danada, uma figura, um professor, que aliás tem um currículo muito bom, né, professor de meteorologia da USP, deu uma entrevista famosa lá no Jô Soares há 1 ou 2 anos, em que ele dizia não acreditar, e ele não está sozinho, tem vários outros que também não acreditam, que a ação humana é relevante para o aquecimento global. Lembra disso? Ele falou assim, não, na verdade, o aumento da temperatura do planeta, segundo esse professor, que tem um baita... Eu sou geógrafo, eu não sou meteorologista, eu não sou climatólogo, né? Ele deve entender muito mais disso do que eu, que sou um cara que leio sobre isso e repasso informação como professor que sou. Mas esse cara que tem um currículo muito respeitado vai e fala isso. Olha só, a mudança de temperatura do planeta tem causa natural, é um período de maior intensidade solar, a ação humana é capaz de mexer na temperatura local, mas não no mundo todo. E isso para virar tá vendo, não tem aquecimento global, é um pulo. Pois bem, aí vem o presidente Obama, que é presidente dos Estados Unidos, numa entrevista lá com a presidente do Brasil, que é a Dilma, e falam de compromissos para combater aquecimento global. Então, menos, tá, pessoal? Igual esse professor com baita currículo afirmou que a ação humana não tem participação, tem 200 outros que falam que tem. O que eu sigo nas minhas aulas é o relatório do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. O último, de 2014, afirma que 97% de chance de que a ação humana seja relevante. Minha opinião, como não meteorologista, olha, é provável que a maior parte da elevação da temperatura do planeta seja de causa natural e que a participação humana tem um peso. Na dúvida, mexe na ação humana. Você não tem o que fazer com relação à mudança natural. Se há alguma dúvida que a ação humana pode ser relevante, o ideal é que se mude esse modelo econômico. E por isso é bom você entender como é que funciona o mecanismo de efeito estufa, é o que você vai entender agora com a imagem que você vai ver. Joga na tela aí. Efeito estufa. Efeito estufa pode ter uma leitura de efeito natural. O que seria esse efeito natural? Essa energia que você está vindo do Sol, também vindo, né, professor? Fica muito difícil. É, na verdade, energia luminosa. Até tem energia térmica, até existe calor que vem direto, mas a maior parte é luz. Aí o que acontece é que essa luz, dá uma olhadinha aqui, essa luz agita as moléculas do solo e o solo com as moléculas agitadas começa a irradiar calor. Observa, veio como luz, ó, meu braço vai ser a superfície, tá? Veio como luz, a luz agitou as moléculas do solo e o solo começou a irradiar calor. Beleza até aí? Esse braço, meu braço esquerdo, ele é a superfície. Vai começar a irradiar calor. O braço direito é a atmosfera. E tem elementos aqui na atmosfera que têm a capacidade de reter calor. O que a gente chama de estufa, de efeito estufa, é a capacidade que elementos da atmosfera têm de segurar esse calor que está irradiado. Quer ver melhor? Vem aqui, ó. O calor foi irradiado.
esse calor irradiado pela superfície tende a ir embora para a alta atmosfera. Só que alguns elementos da atmosfera têm essa capacidade estufa. Essa capacidade estufa é a capacidade de reter esse calor. Então, são elementos que já estão lá, retém o calor volta para a superfície. E, com isso, o planeta mantém lá uma certa temperatura. Isso é natural e é bom que exista. Porque se não existisse essa capacidade de certos elementos da atmosfera de reter calor, a temperatura média do planeta seria muito mais baixa. Mais ou menos o que está no estúdio agora, que está um frio desgraçado aqui, que eu esqueci de mexer no ar. Mas ok, ele vai mexer para mim. Repara, a temperatura seria muito mais baixa. Gostou, né? Gostou do improviso? Ele gostou, ele até riu. Gostou do improviso no meio da aula já. Repara, a temperatura do planeta seria tipo, sem sacanagem, 30 graus menor do que é. O estúdio não está tão frio, tá? A ideia é, se não tivesse essa retenção de calor, o planeta seria muito mais frio. Agora, parece, segundo a tese da maior parte dos cientistas, que essa retenção de calor estaria aumentando por elementos que a sociedade joga na atmosfera. Ou seja, existe o efeito estufa natural e existe o agravamento do efeito estufa, que é o que a gente vai ver agora. Dá uma olhada. Segundo essas teses, a sociedade, através de uma série de ações econômicas, queima de combustíveis fósseis, queimadas e tal, joga, poluição. Queimei alguma coisa aqui, joguei esses elementos na atmosfera. E aí, o que era retenção X, passa a ser retenção X mais alguma coisa. Traduzindo, o aquecimento global é o agravamento da retenção, é o agravamento do efeito estufa. Quem são os maiores responsáveis por isso? Volta lá. Esse mapa aqui é o mapa que tenta mostrar a evolução das emissões. Desde 1980, ele vem até 2007. Eu tenho uma coisa mais atualizada já já. E o que nós vemos aqui é que quem mais emitiu foi a China. A China é hoje, natural também, né, pessoal? Grande economia e 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, essa emissão aqui chinesa, a maior do mundo, primeira emissão mundial, China. Segunda emissão mundial, Estados Unidos. Terceira emissão mundial, Rússia. Quarta emissão mundial, quarta, Índia. 1 bilhão. Aí você vê como é que é a diferença de desenvolvimento econômico, né? A Índia também tem 1 bilhão e tanto de habitantes. Quinto, Japão. Detalhe, Brasil é a quinta economia do mundo, quinto território, e não fica entre os primeiros. Ah lá. Sexto, Alemanha, que está diminuindo, porque a Alemanha está numa política grande de mudança de matriz. Sétimo, o simpático Canadá, em termos de efeito estufa, o Canadá não é tão simpático assim não, porque a matriz, muito frio também, né? A matriz dele é muito em cima de combustível fóssil, então as emissões são elevadas. Aí a gente tem pela ordem o Reino Unido, em oitavo, a gente tem a África do Sul, não, o México, por um pouquinho o México, em nono e fechando os 10 primeiros, e eu estou fazendo tudo isso para te mostrar que o Brasil não está entre os 10 primeiros, a África do Sul. Estranho, né? Temos a quinta população do mundo, temos a sexta ou sétima economia, quinto território não fica entre os 10 primeiros, por causa da matriz energética. A eletricidade do Brasil, em grande parte, vem da água, enquanto a maior parte desses países usa combustível fóssil, usa carvão mineral intensamente para produzir eletricidade. Então, o Brasil acaba sendo um emissor menor do que poderia. Se, por um lado, a gente está bem nesse âmbito, no âmbito energia, tem um outro lado, que é o âmbito do desmatamento. O Brasil só não tem uma emissão menor do que aparece aí, porque os desmatamentos no Brasil eles acabam gerando uma emissão maior do que deveria. E agora está acontecendo uma coisa muito curiosa no Brasil. O Brasil, por uma série de acordos internacionais, o Brasil, por políticas próprias, de metas, de combate, ele está tendo algum sucesso no combate ao desmatamento. Tá? Cuidado também com o senso comum. O Brasil vem sendo elogiado em reuniões internacionais sobre desmatamento, na Amazônia sobretudo. Tá? Ainda há um desmatamento importante, a gente não venceu esse jogo ainda, mas a situação agora é melhor do que era há 15 anos. Por um lado,
isso é uma notícia positiva, mas essa notícia está sendo acompanhada de um lado negativo, que é o fato da nossa economia ainda estar crescendo, a crise atual vai segurar um pouco isso, e a nossa matriz energética, que é mais limpa que a maioria do mundo, está ficando mais suja. Então o Brasil está na... Assim, o retrato de Brasil nessa história é, nós não somos um dos grandes emissores. Pelo tamanho do Brasil, o Brasil emite até pouco, tá? O Brasil tem essa situação relativamente confortável por causa da matriz energética, você vai ver já já um gráfico, que ela é muito baseada na água. Por outro lado, o Brasil emite muito por queimada. E aí o que está acontecendo é assim, historicamente, emissão do Brasil por queimada, emissão por energia. Aí a emissão por queimada está caindo, mas a emissão por energia está aumentando. Por isso que o Brasil acaba tendo uma situação contraditória, de melhoria num item e de piora no outro. Tranquilo? Volta lá, vamos ver um pouquinho mais aqui. Olha essa mudança que eu acabei de falar. Levantamento mostra mudança na emissão de gases do efeito estufa no Brasil. Lembrando que o Brasil, proporcionalmente, não é um dos grandes emissores por essa marca aí do setor energético mais limpo. Levantamento divulgado hoje, dia 7, pelo Observatório do Clima, indicou uma mudança no perfil das emissões brasileiras de gases do efeito estufa de 1990 a 2012. Apesar de ainda ser a principal responsável pelas emissões, a mudança no uso da terra, item relacionado ao desmatamento, está agora em um patamar muito próximo da poluição gerada pelos setores de energia e agropecuário. Em 1990, o Brasil emitiu 1.390 bilhões de toneladas de gás carbônico, sendo 815 milhões por mudança do uso do solo, ou seja, o desmatamento foi mais da metade das emissões do Brasil em 1990. Em 2012, foi enviado para a atmosfera 1.480 bilhões. Repara, o Brasil não pode bater no peito e falar, meu Deus, vencemos o combate ao efeito estufa, não estamos emitindo mais. Mas se você parar para pensar, esse crescimento aqui não foi um crescimento tão grande. Porque em 90 nós éramos 160 milhões de brasileiros, hoje somos 202. Isso é um crescimento aí superior a 20%. Então, se você olhar, o Brasil está tendo algum sucesso nisso. E está tendo algum sucesso nisso, sabe por quê? Porque a emissão por desmatamento caiu. A emissão total subiu um pouquinho. Mas se você olhar a emissão por desmatamento, ela era 815 milhões, caiu para 476. Por que então houve aumento? Por causa da energia. Apesar do crescimento das emissões brutas no período ser apenas 7%, a evolução da geração de poluentes é irregular e chegou a registrar elevações expressivas, como os 2.850 bilhões de toneladas verificados em 95. 95 foi maior desmatamento mensurado, explico isso já já, da história da Amazônia. O Brasil mede, por imagens de satélite, o desmatamento da Amazônia desde 1988. Tá? O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele usa imagem de satélites e mensura isso. No ano passado, o Brasil desmatou na Amazônia em torno de 4 mil quilômetros. 4 mil quilômetros da Amazônia é muita coisa, dá tipo 3 cidades de São Paulo, 4 cidades do Rio de Janeiro, mas na Amazônia dá 0,01%. Tá? Nós chegamos a desmatar em 95, que foi o maior ano da história, 32 mil quilômetros. Por isso é que em 95 o desmatamento foi muito grande. Foram 2 anos de desmatamento muito grande, 95 e 2004. Nos últimos anos, o desmatamento caiu, teve uma subidinha em 2013 em relação a 2012, mas, no geral, se você olhar o gráfico, o Brasil está com desmatamento menor. A questão da reportagem é, estamos vencendo essa batalha, não vencemos ainda, mas no setor energia está piorando, que é o que a gente vai ver agora. A redução do desmatamento da Amazônia nos últimos anos acaba tornando a contribuição do setor do uso da terra menor em relação ao que era registrado anteriormente, quando a gente tinha cerca de 2/3 das emissões vindos desse setor. Ressalta o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Ritt. O Observatório reúne 35 organizações não governamentais e da sociedade civil interessadas nos efeitos das mudanças climáticas. Hoje a gente tem uma participação muito maior da agropecuária e do setor de energia, nos quais as emissões estão crescendo significativamente, e isso representa uma mudança no perfil das emissões completa. O setor de energia era responsável em 1990 pela emissão de 193 milhões e 100 mil toneladas de gás carbônico. Em 2012 passou a gerar 436 milhões de toneladas de poluentes,
Carlos Ritt alerta que a tendência é que o setor aumente ainda mais a emissão de gases de efeito estufa. Em relação ao setor agropecuário, Carlos atribui o crescimento das emissões principalmente ao aumento do rebanho bovino, com práticas pouco eficientes. Essa nossa pecuária pouco eficiente, com um animal por hectare, isso é uma pecuária extensiva. Pecuária extensiva. Então, a ideia dele é, se eu aumentar o grau de intensividade da pecuária, as próprias emissões também diminuem, né? Com práticas de manejo muito precárias, acaba nos levando a esse aumento significativo das emissões, ressalta. Segundo o secretário, a intenção é que a divulgação dos dados ajude a promover um debate mais objetivo e eficiente sobre as maneiras de reduzir a poluição em todos os setores avaliados. A gente está disponibilizando esses dados e as planilhas para que a sociedade, o cidadão interessado e o tomador de decisão possam ter ciência da trajetória de emissões nos últimos anos, já que os dados oficiais vão somente até 2010. Bom, isso aí é a questão do aquecimento global. Há outras possibilidades. Acho eu que com esse papo que a gente levou, você consegue se defender. O que você precisa ter mais? Leitura de jornal. Leitura de jornal, site. Eu já te falei que um dos caminhos lá, eu tenho uma página lá, professor João Felipe, no Facebook, eu a cada 2, 3 dias boto uma coisa. Eu pego o que eu acho mais relevante. Aliás, por acaso, há 2 dias coloquei uma coisa. Sabe qual? Que país apareceu como o maior emissor de poluentes? China. A China é o maior poluidor do mundo, né? Porque a matriz energética dela é em cima de carvão mineral. Pois há 2 dias eu coloquei um gráfico que mostra a China hoje como o maior investidor em fontes alternativas. A China continua como a maior emissora, mas o investimento chinês em energia eólica, solar e hidráulica é muito grande. Essa informação pode ser usada. Outro país menor que a China e que faz muito investimento é a Alemanha. É diferente do Japão. O Japão, na verdade, teve um problema com a usina nuclear de Fukushima, por causa daquela tsunami que arrebentou Fukushima, acidente nuclear e tal, e o Japão parou as usinas nucleares e está queimando petróleo. Você vê, por algum motivo, o grau de preocupação da sociedade japonesa ou do governo japonês com o tema é menor do que na Alemanha, porque a Alemanha decidiu fechar suas usinas nucleares, ela domina a tecnologia nuclear, mas está combinado na sociedade alemã que até 2021 todas as usinas serão fechadas. E eles não estão fechando as usinas para partir para petróleo e carvão. Eles estão investindo pesadamente em solar, é hoje o país que mais produz energia solar, estão investindo em energia eólica. Então, o que eu estou falando assim, a gente tem o domínio do tema. O que você precisa agora é se manter atualizado, para ver qual das informações eles vão usar conectado a essa temática. Tranquilo? Legal? Vai para lá, pessoal. Favoritaço na tua prova e qualquer prova nesses próximos meses. Questão da água. A crise hídrica, ela jogou luz sobre isso, e ela jogou luz sobre isso porque não foi um problema de abastecimento de água no sertão nordestino, no norte de Minas Gerais. Foi São Paulo, Rio de Janeiro. Houve um momento ali de seca da nascente do São Francisco, que costuma não secar. Então, queria conversar alguns minutinhos com vocês sobre água, porque me pareceu, no momento em que a crise hídrica foi mais retratada na imprensa, que as pessoas não dominam certos números, certas informações. Informação número 1. Sou carioca, né? Pelo chiado que eu estou cometendo aqui nas falas, você já percebeu que eu sou carioca. Eu nasci aqui no Rio há 45 anos. E o Rio de Janeiro é uma cidade úmida. Enfrentamos constantes inundações e enchentes dos meses de verão, as águas de março fechando o verão, a Praça da Bandeira lotada de água, todo mundo já viu essas imagens. Um carioca como eu, nascido e criado no subúrbio, ele se acostumou com uma ideia de abundância de água. Lembro das cenas da minha infância, assim, um dia muito quente no Rio de Janeiro e o vizinho lá com a mangueira aberta, molhando a calçada. Não era nem aquela questão de limpar a calçada, assim, em vez de varrer, que já é uma decisão idiota, né? Botar o dedinho para pegar lá a última... Não é isso não. O meu vizinho lá, um senhor já deve ter falecido, era um senhor na época que eu tinha 8 anos, então ele está molhando assim, e aí, seu Olavo, tudo bem? Seu Olavo, bom dia. Ele, Felipe, estou aqui refrescando a calçada, muito quente, então ele ficava lá refrescando a calçada. Seu Olavo, uma doce figura e tal, mas você vê que isso vem de uma percepção. Qual é a percepção do seu Olavo e das pessoas das áreas úmidas? Abundância de água. 3/4 do planeta são formados por água. A maior parte da Terra é água e não sei o que e tal. Muito bem. Olha para esse gráfico. Realmente, 3/4 do planeta
são formados por água. A Terra é azul vista do céu, do espaço, por causa dessa grande quantidade de água. Agora, essa quantidade enorme de água é água o quê? Olha isso aqui. 97,41 dessa água é água salgada. Então, agora, a gente tem um volume aqui de água doce. O que é a água doce do planeta? 2,41 desse total de água. 2,59, desculpa. 2,59 desse total de água. Desses 2,59, a maior parte, 2/3 do total, gelo, água congelada. Uma outra parte ainda grande, água subterrânea. E o total de água doce, realmente superficial, é isso aqui, pessoal. 0,01. Então, entenda. Se pudesse voltar no tempo e falar com o seu Olavo faz isso não desperdiça água não. Porque vai ter cada vez mais disputa por água doce. Repara, não seja ingênuo. Não é a ideia de faltar água. Não está faltando água, porque 3/4 do planeta são formados por água. O que está acontecendo é, a água vai se tornar cada vez mais uma mercadoria. Porque o acesso à água doce é muito mais complexo do que parece. Por vários motivos. Motivo 1 está no gráfico. A quantidade de água doce a que temos acesso é relativamente pequena. A quantidade de água doce é isso aí. A maior parte da água é salgada. E você tem uma quantidade de água doce que é relativamente pequena. Motivo 2. Essa água está mal distribuída. Então, se você for um cara otimista, você fala assim, tudo bem, realmente a quantidade de água doce não é tão grande, a maior parte é salgada, beleza e tal. Mas é tanta água que ainda assim é um volume grande. Cara, mas é assim, essa água doce que não é tanta assim, ela está mal distribuída. Então, você tem áreas com oferta muito grande, áreas com oferta pequena. Mas faltar água em São Paulo é meio complicado, porque é lugar úmido. Aguenta aí que você vai ver daqui a pouco que o Brasil realmente é um dos países que mais tem água doce do mundo. Realmente é um negócio impressionante. O Brasil tem 12% da água doce superficial do planeta, mas essa água está na Amazônia. E as pessoas do Brasil, em geral, não estão na Amazônia, elas estão no Centro-Sul. Então, São Paulo não era para ter falta d'água, mas também não tem abundância. Por quê? Porque no Brasil, que é o país do mundo que mais tem água doce superficial, a água está na Amazônia e as pessoas estão em outras áreas. Para complicar, terceiro ponto. Primeiro ponto foi, temos acesso a uma quantidade relativamente pequena. Segundo ponto foi, essa água está mal distribuída. Terceiro ponto, o consumo está grande demais. O consumo está aumentando. O consumo aumenta por crescimento populacional e o consumo aumenta por outros usos, como uso industrial, uso agrícola, uso energético. O mais importante é o agrícola, tá? A agricultura é quem mais demanda água. Então, quando eu junto essas três coisas, quantidade que eu tenho acesso relativamente pequena, má distribuição e consumo aumentando, eu tenho a crise hídrica. É claro que faltou um quarto ponto, que é o ponto da poluição e do desperdício. Poluição é difícil resolver, porque essa poluição, em grande parte, ela é reflexo das próprias atividades econômicas. Então, vai ter que ser na base da pressão, na base da multa e por aí vai. Desperdício vai ser na base da cobrança. O desperdício vai ficar... Aquela cena que eu vi no subúrbio, nos anos 70, vai ser cada vez menos comum. À medida que a água se torna mais cara, e aí cuidado, tá? Cuidado. Tem cobrança de água pelo Brasil? Eu moro numa metrópole, numa das 15 maiores cidades do mundo, que é o Rio de Janeiro. Muito bem. No Rio de Janeiro, paga-se pela água? Acho que sim, né? Porque lá no meu prédio, no condomínio, chega a conta da água da SEDAI. Engano. A SEDAI não cobra água, por enquanto. Por enquanto, ela cobra o tratamento da água e a distribuição. Mas, apesar de eu, como consumidor residencial, não pagar pela água ainda, já se paga pela água em si no Brasil. O Brasil tem uma lei, esse é o número dela, é a Lei Nacional dos Recursos Hídricos, ela é de 97, procura aí, Lei Nacional dos Recursos Hídricos, que ela define que a água é um bem de domínio público, que a água tem valor econômico, então pode-se cobrar pela água. Tem um caso aqui no Rio de Janeiro, mas tem também em São Paulo e outros estados, que é famoso. A CSN, indústria ícone no Brasil, Vargas, siderurgia, industrialização de base, todo mundo conhece essa história. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, se instalou na beira do Rio Paraíba do Sul. Então imagina, está lá o rio, a indústria se instalou ali e ela puxa a água desse rio, ok? Ela não pagava pela água.
Repara, não tem uma empresa que leva água para a CSN. Está lá a indústria e ela pega a água do rio. Agora ela paga. Agora ela paga. Porque definiu-se que a água tem valor econômico. Então fica ligado que eu acho que o ponto desperdício ele vai ser cada vez menos relevante. À medida que o preço sobe, a tendência é que as pessoas tenham mais controle. Mas a mistura dos 3 ou 4 primeiros pontos, acesso a uma quantidade pequena, má distribuição, aumento do consumo e poluição, faz com que o risco de conflitos pela água seja cada vez maior. Você tem isso pelo mundo, cara. Pelo mundo, quer dizer. A Etiópia vai fazer uma obra usando água do rio Nilo, protestos no Egito. Não temos isso no Brasil dessa maneira intensa, mas olha o projeto de transposição das águas do São Francisco, em que você vai pegar a água do São Francisco ali em Pernambuco e mandar na direção do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Você tem ali um clima um tanto quanto tenso, das pessoas que, ou das áreas que já são atendidas pelo rio, que têm medo de que vá comprometer aquilo, e do desejo das pessoas que querem receber essa água. Tranquilo? Então vai na tela, vamos olhar um pouquinho mais. Isso aqui são os lugares que já têm problemas, são os lugares de estresse hídrico. Estresse hídrico é um nível abaixo da escassez hídrica. Fazendo uma metáfora aí com os sinais com as cores dos semáforos, do sinal que a gente chama aqui, dos faróis, como se chama em São Paulo, a luz vermelha é a escassez hídrica, o estresse hídrico é a luz amarela. Então esses lugares, olha quanta área com aquela área ali do norte do México, aquela área da Califórnia, deserto do Saara, Oriente Médio, grande parte da Ásia, África do Sul, trecho dos Andes, sertão nordestino, todos esses lugares já têm problema de abastecimento. Então, aí não está São Paulo e São Paulo teve problema. Bom, é verdade, tanto é que as pessoas estranharam. É porque essa escala aqui não dá para você ver com detalhe. Se eu olhar com detalhe, eu vou perceber aqui, ó, esse mapa eu já volto nos outros. Isso aqui é um mapa da ANA. ANA não é minha amiga, Ana Paula, Ana Márcia, não. A ANA é a Agência Nacional de Águas. E a Agência Nacional de Águas, ela liberou esse mapa no início do século XXI, nem se falava em crise hídrica, dizendo que esses 3 lugares têm problemas com água. Esse aqui por baixa oferta, óbvio, né? Clima semiárido, na região que a gente conhece como Polígono das Secas. Esse aqui, por alto, bacia do Uruguai, né, do Rio Uruguai, alta demanda rural, água para uso agrícola, alta demanda rural e, surpresa, desde o início do século XXI, a Agência Nacional de Águas já dizia que a bacia do Tietê corria risco devido à alta demanda. Essa caneta é mal projetada, esse controle dela aqui em cima, que muda, é onde a gente segura. Alta demanda urbana, entendeu? Então, não foi uma surpresa. Na verdade, governamentalmente é que interessa colocar como surpresa para não parecer como grande incompetência. Agora, essa tabela aqui é uma tabela mais relevante até. Como eu te falei, o Brasil tem 12%, da água doce superficial do planeta. Ok? Apesar do Brasil ter 12% da água doce superficial do planeta, isso dá mais ou menos 180 mil metros cúbicos segundo de água, repara que a Amazônia tem 132 mil desses 180. Ou seja, e outra coisa, hein? Isso aqui é a bacia amazônica. A bacia Tocantins-Araguaia também é na Amazônia. Se eu somar isso aqui, se eu colocar as duas, eu tenho 80% da água doce superficial do Brasil estão na Amazônia. Entendeu? Então, assim, o Brasil tem muita água e tal. Sim, mas a população da Amazônia é de 20 milhões de pessoas. E num lugar que eu tenho 10% dos brasileiros, eu tenho 80% da água. Ou seja, no resto do Brasil, que eu tenho 90% dos brasileiros, eu tenho 20% da água. Isso quer dizer que o Brasil não está livre de situações de crise hídrica. Temos que cuidar melhor da água. Segura aí que eu volto falando disso.